Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula eu vou falar aí basicamente sobre o ajuste financeiro, né? Nos exemplos que a gente deu ali, a gente viu que todo o dinheiro, quando entra e quando sai na conta de vocês, ele acontece na virada do dia, tá? Mas esse ajuste, ele acontece basicamente não tanto para gente que faz day trade, mas é bom vocês entenderem que ele existe. Pensa assim, o mercado abriu no dólar aqui nos 5.600. Durante o dia, ele chegou a subir até os 5.700, chegou a cair até os 5.500 e ele fechou no final do dia no 5.605. Então, movimento normal do dólar, 100 pontos para cima, 100 pontos para baixo. O que acontece? Vamos pensar no player gigante, né? A gente não vai, o que a gente chama de dormir posicionado. A gente vai comprar e vender no mesmo dia, day trade, tá? O que acontece com instituições grandes? Eles montam posições para médio e longo prazo. Então pensa no cara que comprou 1.000 contratos aqui no 5.550, tá? Ele vai carregar essa posição, às vezes, durante alguns dias. A gente tem gestor de fundo grande que carregou posição vendida em dólar por vários meses, e acontece isso, né? Então pensa assim, esse cara comprou 1.000 contratos aqui no 5.550. Quanto que ele vai ganhar de dinheiro na posição dele? Lembra, o ajuste é diário dessas posições de longo prazo também. Então o cara comprou 1.000 contratos e ele vai carregar essa posição por vários dias. Ele não vai pegar o fechamento, tá? Diferente do exemplo do mercado de ações. No mercado de ações, você comprou uma ação a 20, ela foi até 23, fechou hoje dia 23, amanhã você acorda, né, com uma ação valendo lá os seus 23 ou próximo dos 23. Aqui não, aqui ocorre uma entrada de dinheiro e uma saída de dinheiro. Então vamos criar esse exemplo aqui, tá? A gente entrou comprado no 5.500, então comprou no 5.500, o mercado subiu, caiu até o 5.550, né? 5.550, o mercado subiu, chegou a estar no 5.500 e fechou no 5.605, né? Então, se a gente fosse olhar pela lógica, não, beleza, eu comprei no 550 e o fechamento do dia foi 605. Então, a diferença nesse exemplo seria de quanto? 55 contratos de 55 pontos de ganho, né? Então isso seria a lógica normal, né? Preço de entrada, fechamento do dia, ganhei 55 pontos, estou operando, vamos dizer um exemplo, um contrato, 55 vezes R$10 no mini dólar, tá? Mas não acontece assim no ajuste diário para quem mantém posição. No day trade a gente abre e fecha, né? Só que o cara que mantém posição pro longo prazo, ele tem na linha de corte dele, para o dia seguinte, essa parte do preço do ajuste de posição, que é o preço, né? Preço de ajuste de posição. Pro dólar e pro índice, ele tem ali o horário específico. No dólar, ele começa a fazer esse preço teórico ali às 3h45, né? Que é a média de negócios entre as 3h45 até próximo ali das 16 horas, tá? Então, pensa comigo, o cara que comprou no 5.550 e manteve essa posição, ele foi mantendo essa posição e levou a posição até o fechamento do pregão, até o último negócio do dia. A liquidação financeira dele de um dia para o outro, amanhã de manhã, ele não vai amanhecer com 55 pontos de ganho, porque não é o fechamento. Vai ser sempre a média de negócios dessa janela aqui específica.
Então vamos dizer que essa janela aqui específica de negócios foi a média entre compras e vendas, foi aí no 5.525. Qual que vai ser o resultado financeiro dele na virada do dia? Vai ser 5.500, que é a posição de compra dele, né? Para os 5.525, porque ele levou essa posição até o final do dia e aí ele pega só o preço do ajuste. Então, de 5.525, ele vai ter aí perdido nessa operação 25 pontos por contrato, certo? E aí esse dinheiro sai da conta dele na virada do dia e amanhã a linha de corte dele vai ser dos 5.525. Esse aqui é o valor inicial do dia dele, tá? Não é mais os 5.550. A linha inicial da operação dele no dia vai ser 5.525. E aí a mesma ordem acontece. Se ele levar até o final desse dia essa operação e manter a posição dele comprada, ele vai ter essa linha de corte entre as 3h45 e as 4 horas. Por que é importante vocês entenderem essa questão do ajuste? Pensa comigo. Eu sou uma instituição muito grande, então eu comprei 1.000 contratos aqui no 5.550. O mercado subiu, caiu e está chegando essa região das 3h45 até as 4 horas e o mercado está abaixo, bem abaixo do valor de compra que eu tenho. Só que eu tenho muita bala para estar montando mais contratos e às vezes eu até quero montar mais contratos. E o mercado está sem força, está sem barreira, né? O que eu posso fazer? Eu posso começar a impactar o mercado na compra jogando o preço para cima. É simples assim, acontece sempre, todo dia, vai ser fácil de ver? Não, mas instituições gigantes, eles tendem a trabalhar esse preço. Então o cara pode facilmente comprar mais 1.000 contratos aqui e jogar o preço para os 5.560, por um exemplo, para essa média de negociação aqui entre as 3h45 e 4 horas, ficar no 5.550, ele mantém essa posição até o final do dia, e aí, ao invés dele ter um prejuízo nessa operação, ele vai ter tido quanto? Compra no 5.550, no 5.560, ele vai ter tido aí 10 pontos de ganho nessa operação. E aí ele vai trabalhando, né? Ele começa a vender uma quantidade de contratos aqui, vai recomprando, ele consegue ir trabalhando essa ordem. Mas o desencaixe financeiro dele de um dia para o outro, ele acaba diminuindo esse impacto. Então, o ajuste diário de posição é só para a gente entender como os grandes acabam se posicionando em algumas questões, né? Vai servir muito para a gente? Talvez nem tanto. Para vocês que, quem sabe, vão operar no final do dia, pode ser uma janela interessante para estar olhando, né? Porque pode ter montagem de uma quantidade relevante de contratos de posição. Eu, operacionalmente, gosto mais da parte da manhã, a parte da tarde eu tendo a não estar operando. Mas tem gente que só tem essa janela, então é uma janela interessante para vocês olharem, porque pode ter alguma instituição que vai estar trabalhando esse direcional de mercado, tá bom? Então, ajuste diário de posição, o cara não vai ter, se levar essa operação para outro dia, o preço de fechamento como linha de corte vai ser sempre o preço de ajuste, certo? Pessoal, essa aula aqui, mais essa questão mesmo, bem pontual do preço de ajuste, porque eu acho que tem que ficar bem à parte, né? Porque senão dá uma salada ali. E agradeço aí o tempo de vocês e até a próxima aula.